bom dia, povo das estrelas. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa nova manhã. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos datar o dia de hoje. Então, pelo sincronário das 13 luas, hoje é o Dali 22. Dali é o primeiro dia da semana, e o 22 aqui, semana amarela, que amadurece o fruto. Ela diz assim, o poder amadurece o fruto, né? Dali 22, de que mês? Da lua cristal do coelho, certo? E o Kim do dia, Kim 193, caminhante do céu espectral vermelho, que aí a gente já entra aqui, o selo do caminhante do céu tá aqui, 193, tom espectral, tá aqui na matriz Tzolk'in. Então, feita a datação dentro do sincronário das 13 luas, no calendário gregoriano, hoje é 20 de junho de 2026, um sábado, certo? E estamos na fase da lua, hoje é um dia antes, amanhã a lua ficará crescente, amanhã teremos também o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, às 5h25 da manhã, né? Então hoje é, vamos dizer, a despedida, né? O último dia do outono, aí vai anoitecer, vai virar, né? Passada meia-noite, às 5h25 da manhã, antes da nossa carta do dia amanhã, né? Já terá sido o solstício de inverno, certo? Aquele ponto em que aqui no hemisfério sul, né? Nós temos a noite mais longa e o dia mais curto do ano, né? E ao longo do inverno, né? Isso vai mudando até chegar na primavera, quando temos o mesmo grau de duração de dia e noite a cada 24 horas. Bom dia, Vivi! Bem-vinda! Então, vamos lá fazer o nosso sorteio do baralho. Deixa eu virar essas cartas aqui para baixo. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Oi, queridas! Crica Matos, bom dia, bem-vinda. E Thaís, bom dia, bem-vinda. Vamos ver qual vai ser o baralho de hoje. Cartomancer Poker Deck, Archetypal Playing Cards. 5 de ouros, ele vem no 5 de ouros. Onde ele está? Está aqui. Esse baralho é um baralho muito legal. Aqui, ó, Cartomancer Poker Deck. O livrinho dele, tá? Eu gosto sempre de trazer junto, né? Tá aqui. Ele tem um autor, esse baralho, que é o Alain Benoit. Ele é um baralho comum ilustrado, né? Então, ele vai
trabalhar em cima da estrutura do baralho comum de naipe francês. Só que ele acrescenta algumas cartas, que são... Tem 2 cartas extras. Uma delas é a mulher. Essa daqui é uma carta extra, né? E tem o homem também. Além de 2 coringas, tá? Mas tudo ilustrado e dentro, né? Aqui dessas explicações. O livrinho traz esse autor. Bom dia, bem-vindas. Carmen, Caminhos de Luz. Ioiô, bom dia, bem-vinda. Marlu, bom dia, bem-vinda. Então, esse autor trabalha com uma base junguiana, né? Então, ele divide os naipes, associa os naipes com os tipos psicológicos do Jung, né? Que é o tipo sensação, naipe de ouros, tipo pensamento, naipe de espadas, o tipo sentimento, naipe de paus, e o tipo intuição, que é naipe de copas, né? E ele também associa isso a fases da vida. Então, aqui seria a infância, aqui o início, o jovem, podemos chamar assim, um jovem. Aqui já é um adulto, e aqui já é, ele chama da meia-idade. Então, aqui já é do adulto para o velho, vamos dizer, né? É a maturidade, vamos chamar assim, da vida, né? Aí eu disse, bom dia, minha amiga, saudade de você. Leni chegou, bom dia, bem-vinda. Então, amores, vamos lá. Esse, bom, é um baralho, assim, de um sensorial maravilhoso, porque ele tem aquele linho, né? O linho B9. Então, ele tem um deslize lindo, ótimo, excelente. E é um baralho que eu gosto muito de trabalhar, muitas vezes eu utilizo ele em consulta, né? Quando é para olhar, quando o cliente quer uma perspectiva assim mais voltada para uma coisa pessoal, um retrato de si mesma, olhando, sabe, para si mesma. Nem sempre pego, muitas vezes mantenho a própria Sibila italiana, mas às vezes me vem, né, de trazer esse, porque eu acho que ele é bem interessante para esse tipo de uso, né? Então funciona bem, né? Então vamos lá. Fechar os olhos, pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre a carta deste baralho que melhor representa as energias e tendências do dia de hoje, nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta e sabedoria para aproveitar este conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vejamos, então, de novo sinto aqui, tem dia que tá bem forte, ó. Uau, é o 2 de copas, love, amor. E é bem legal a representação, né? Porque, vocês sabem, outro dia nós tivemos um 2 de copas, é a segunda vez que aparece o 2 também, o número 2 essa semana. Tivemos o 2 nesta carta chamada Santuário, né? Que foi terça-feira, né? Então é legal porque ao mesmo tempo tem os 2 bebês mostrando a essência, né?
É claro que esse daqui é um anjinho, ó, né? Tipo um cupido, tipo, o outro não tem asa. Um tem asa, o outro não, né? E aqui tem o casal. O homem e a mulher, uma representação bem romântica, né? Parecendo um filme, aquela coisa de novela, a mulher com o vestido vermelho, toda linda, o cara todo, né? E tal, 2 de copas, a palavra aqui é love em inglês e também amour em francês, né? E aqui embaixo, vejam, eles estão num barquinho, né? Com um mastro, uma vela, né? O vento sopra para lá e águas, né? Nós não viemos do mar essa semana, não estávamos exatamente no mar, né? Na segunda-feira, né? Então faz muito sentido, e o fato de transitarmos ontem de um 3 de paus, que é a carta das dúvidas, para um 2, o que aconteceu? Numericamente reduziu, né? Diminui, voltou e saiu do fogo para a água, né? O naipe de copas nesta estrutura, nessa proposta de baralho, está associado à maturidade. Então é o tipo intuição, né? Que é a fase mais madura da vida, né? A fase realmente vamos chamar da velhice, ou da idosidade, ou da maturidade. É assim que ele chama, maturidade, né? Então, é muito bonita, né, a construção toda, né, tem um processo talvez aqui de crescimento colocado aqui, né, a presença do elemento água. Então, os personagens aqui são 4, na verdade a carta é 2, mas temos dois pequenininhos. Um deles é um ser alado, né, aqui debaixo da energia, aqui na raiz deste homem, né? Então isso aqui integra a energia do ar, essa asinha, né? Integra a energia mental, né? E o vermelho nela integra o fogo, né? E esse outro bebezinho traz bastante da terra, esse lado aqui. Temos este mastro, essa orientação, assim como tínhamos a coluna dessa personagem no início, lá no primeiro dia da semana, né? E então aqui é uma harmonização, né? Vai ser com certeza um processo de integração, de harmonização, de comunhão entre. Então do 3 a gente vem pro 2, a gente muda o naipe, então essa coisa da dúvida é integrada, né? Como 2 aspectos, se tornam 2 aspectos, ambos integrantes do ser, né, que se desenvolvem e que se acolhem um ao outro, né, e fala muito sempre também, como da outra vez veio, recentemente nós tivemos um 2 de copas, mas veio num baralho comum, sem ilustração, né, então aqui, sempre tá falando o 2 de copas, porque o 3 de copas também, na cartomancia tradicional, é tido amor. É chamado amor, a palavra. Só que aí já é um amor mais amplo, que talvez envolva coletividades, né? Este geralmente é um amor de 1 a 1, no sentido de a minha relação, interação com alguém, né? E esse alguém não necessariamente é encarnado, também pode estar falando da sua relação com um encarnado ou é humano, tá? Então pode ser também um ser elemental, uma força espiritual, tipo um anjo da guarda, um bebezinho, uma criança, um animalzinho de estimação, né? Algum outro animal, né? Mas também pessoas, então, mas sempre tomados separado da totalidade. Então, sou eu e alguém, eu e um outro, né? Então, são 2, sabe? Embora aqui nós tenhamos 4 no total, mas esse 4 tá vindo do quê? Da essência que tá presente. O que tá ancorando os 2 adultos são as suas verdades mais genuínas e puras num barco nas águas, tá? Então isso também, né, vocês veem, é uma composição super complexa,
né, essa carta, né? Mas ela claramente responde sim, né? E traz, assim, um processo bastante agradável, bastante harmonioso, inspirado no melhor dos sentidos, né? Protegido, né? Então, porque, vejam, a presença do anjinho que lembra, remete ao Cupido, que é aquele que faz a flecha, tá mais ligado a esse Cupido, a Eros, a paixão, a uma coisa assim mais física, né? Mas aqui ele não tá com arco e flecha, né? E o nome da carta não é paixão, é amor, tá? Então tá falando realmente de uma dimensão afetiva, espiritual até, né? Dessa experiência que seria o amor, ou a parceria, ou a interação, né? E sinalizando que este é um processo, né, que vai se colocar hoje para nós a partir de um lugar muito verdadeiro, tanto em nós quanto na outra parte com quem a gente esteja aí formando essa dupla, tá? Claro que nós podemos estar dançando aqui entre os dois, então pode ser o aspecto, a mulher, então o aspecto físico ou emocional do nosso ser, nosso aspecto físico ou emocional que tá atuante, vamos dizer assim, dentro dessa relação, né? Também pode ser o nosso aspecto mental e espiritual, tá? Se a gente divide em 4 aí, dimensiona em 4, né? Pensando o corpo, a emoção, a mente e o espírito, né? Então, a gente pode estar né, ativado, né, dentro dessa interação ou dessa relação, dessa parceria, se queira chamar, a partir, né, desempenhando nesse momento, isso é importante também entender, né? Porque é transitório, vejam, a base é a água, né? Então, é impermanente. Então, ou seja, é possível todo tipo de transição, né? Toda a dança entre os dois personagens ou entre essas dimensões, dentro da relação concreta que isso aqui possa estar ilustrando, né? Entre você e um outro, tá? Então, você nesse momento ocupando mais esse feminino e o outro ocupando mais o masculino, ou vice-versa, né? Mas ambos a partir de um lugar de grande ancoramento, de autoconhecimento e de verdade, tá? E de um lugar de leveza, é uma carta de leveza, de paz, de harmonia, né? Bastante também fértil, tá, gente, essa carta, né? Ela mostra, né, principalmente se a gente pega, olha o Cupido, o Cupido é o verso da carta do centro da semana, gente, é o verso. Se a gente pega essa, né, que abriu a semana e essa, né, o que acontece daqui pra cá? Um processo todo de multiplicação, né, de aumento aqui, né? Então o mar mostrando o seu efeito, né, multiplicador da vida, né? Amplificador, né, multiplicador, seu efeito realmente a partir dessa purificação, né? Ele aumenta, ele sustenta, ele alimenta, né, um processo de fertilização, de multiplicação mesmo, tá? Então, de muita abundância. Então, nesse sentido, essa carta no contexto da nossa semana vem falar também bastante de abundância, tá? Abundância em todos os níveis, sem excluir nenhum dos níveis, tá? Então, é belíssimo, é super harmonioso e é bastante agradável, bastante positiva, tá? Essa carta sinaliza uma experiência para o nosso dia muito interessante, muito bonita, positiva, benéfica, né? E harmoniosa, tá? Olha, a Angélica chegou e aí ela falou, uau, pode falar de uma reconciliação. Com certeza, Angélica, sem sombra de dúvida, principalmente se existe algum nível de conflito pessoal ou seu com alguém, seja esse alguém, uma pessoa ou qualquer, aqui totalmente uma reconciliação, uma aproximação, uma afinização,
e a partir de um lugar muito puro de cada um, né, de cada uma das partes. Isso é muito importante, essa base, ó, né, as duas criancinhas, esse barquinho, né, o vento soprando favoravelmente, né, de uma forma que, ó, tá trazendo o que o barquinho precisa para avançar, né? Então é bonito, eles ficam virados um para o outro, como um coração mesmo, né? Então é bem linda, tá? A energia dessa carta e a energia dessa representação, né? E obviamente, né, que para os assuntos, por exemplo, de relacionamento amoroso, essa carta é maravilhosa, né? Ela é um indicador de que existe um sentimento, que esse sentimento ele é recíproco entre as duas partes, não é? De que existe verdade, uma intenção, uma base, né? Porque tá na base aqui. Então, a base de onde cada um dos dois tá emergindo é a verdade, é a essência, né? Porque é a criancinha, né? Então isso é muito lindo, isso tá falando de transparência, de sinceridade, de verdade, né? É uma carta então que afasta todo tipo de ilusão, todo tipo de distorção, né? Por mais que a gente saiba que as pessoas, que todos nós temos nossos condicionamentos que distorcem os nossos processos e tal, mas aqui existe realmente um posicionamento a partir dessa essência, né? Purificada, né? Trazendo então a base para a atitude de cada um em relação ao outro, tá? Então é uma sinalização assim, dentro dessa interação aqui, o que existem são duas, né? São dois personagens se movendo a partir de sua verdade, né? De sua verdade emocional, mas também da sua verdade mental, enfim, de todos os níveis do ser, da sua essência, tá? Então, é bonito, tá? É bastante benéfico, positivo, abundante, né? Se, por exemplo, a gente entender que ela tá falando, por exemplo, de relações profissionais, porque é uma possibilidade também, tá? Também, nossa, extremamente favorável, principalmente com a presença do barco, da embarcação, que sempre tem uma relação forte, né? Com a vida profissional, com o avanço, né, com o progresso, vamos dizer assim, com a evolução no campo profissional, do nosso servir e tal, né, pode estar sinalizando movimentos muito interessantes, né, entre nós, parcerias, enfim, ou afinidades importantes no campo profissional que promovem um acréscimo, um estímulo, um aumento, um enriquecimento, né? E o fato também do naipe de copas nesse baralho, nessa proposta, ser associado à maturidade, também é um indicador incrível, né? Porque também sinaliza que há um alinhamento maduro, né? Que isso se passa num lugar maduro, né? De ambos, né? Que integra essa essência e também, então, integra essa criança interior, essa verdade pura, essencial, mas também todas as fases da vida, né? Todos os momentos, as construções de cada um, enfim, as experiências de cada um, né? Então, é realmente positivo isso aqui, gente, tá? Falar, por exemplo, de cura da criança interna, nossa, em ambos, sabe? Então, a relação proporciona um ambiente, né, de curativo e integrativo para as questões da criança, da essência, né, a cura e a transmutação de qualquer experiência traumática, difícil, enfim, pesada, densa, no passado, não, tem toda uma purificação da energia, né? E claro que também pensar os quatro aqui como se fosse uma mãe, um pai e os filhos, então tem também toda uma força aqui de cura no âmbito sistêmico, no âmbito familiar, né? Embora a representação especificamente esteja falando da interação de um com o outro, né? Quando a gente olha essa totalidade, a gente pode também ler que há uma harmonização dos processos familiares ou da história familiar em cada um deles, tanto em um quanto no outro, né? Então, é bastante
bonito, pessoal, é bastante bonito, tá? É bem lindo e traz, assim, em relação, né, à semana, uma etapa aqui resolutiva, harmonizadora, muito boa, muito saudável, muito interessante, né? Então, não sei se eu coloco aqui, vamos colocar só para enxergarmos, né? Aqui nós já tínhamos um indicador importante dessa questão, né? Filho, mãe, pai, né? E aí aqui nós tivemos essa foice acessando a energia, né? Do tesouro que construímos para nós mesmos, a questão do amor próprio e tudo mais, né? Aí depois aqui as dúvidas ontem, que foi uma remanescência do processo, mas bem um lugar bem menos confuso ou complicado, né? Aí aqui já resolve realmente, né? E aí o que acontece? O fato de ser uma carta pequena em relação às outras, diferente dessa, que é uma carta pequena e numa representação bem simplificada, essa é ilustrada com toda essa riqueza, naipe de copas e tudo. Então, tem uma compensação, tá? Essa carta, em termos do que ela representa, em termos simbólicos, da riqueza do que tá trazendo, né? Aqui, compensa o tamanho menor dela em relação a essa, por exemplo, tá? Eu diria que essas duas cartas, elas têm uma equivalência simbólica, tá? Embora essa seja concentrada, né? Essa carta é um número 7, essa carta é um número 2, né? Então, concentrou, veio para a essência, veio para um lugar de ver o que é essencial e construir uma síntese, né? E isso me parece, assim, muito, muito benéfico, tá? A sinalização do processo da semana chegando a um ponto altamente bem sucedido, né? Ou para alguns, talvez satisfatório. Então, eu tô rindo porque tô trazendo um jargão do desenho humano, né? Que são as assinaturas energéticas. Que é sucesso, satisfação, paz ou surpresa, né? Dependendo do tipo de cada um. Mas é isso, amores, tá? É uma carta maravilhosa, responde sim e traz muita coisa boa, né? Sinaliza boas coisas, ótimas coisas ao longo do nosso dia, né? E uma travessia bem harmoniosa do dia, né? E também falando que, porque o solstício de inverno vai acontecer, também tem relação, né? O solstício de inverno vai acontecer amanhã, 5 e poucos da manhã, falei aí no começo, né? Ou seja, antes da nossa próxima carta. Então, o inverno é uma estação que nos traz para dentro, né? Que aproxima, né? Que pede essa interiorização, essa concentração, né? Todo mundo entra dentro de casa, junta os recursos, né? Então é bem esse processo de concentração, né? De aproximação, né? Num lugar íntimo, né? Então é um sinalizador bem bonito também para o nosso solstício, né, gente? Tá? Que bom! Então, um lindo dia para todos e cada um de nós. Minha gratidão à presença de todos e todas e todes. Minha gratidão à ancestralidade e à espiritualidade, por todo o amor, sabedoria, abundância que podemos ter acesso diariamente aqui na janela. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me manda mensagem que eu estou à disposição. E amanhã estarei aqui, amanhã como é domingo é 10h10, amanhã é o 7º dia, estarei aqui às 10h10, tá bom? Então, um beijo, fiquemos com Deus e em paz. Lindo dia, minha gente, tchauzinho.